A solução, se você tiver uma anuidade, independentemente do tipo, é sempre benéfico pedir uma avaliação a um especialista em anuidades. Você pode entrar em contato com o consultor da Lifetime Income em inglês, e ele fará uma revisão gratuita, que vai ajudá-lo a descobrir os prós e os contras de sua anuidade atual, determinar as taxas reais que você está pagando, avaliar se as garantias são ou não as mais elevadas disponíveis e decidir se você deve manter ou abandonar sua anuidade atual ou trocá-la por um tipo diferente de anuidade. Se você tiver uma anuidade que não considere excelente, há um recurso chamado Troca 1035. É bastante simples a burocracia para transferir o saldo de conta de uma companhia de seguros para outra sem ser afetado por nenhuma penalidade tributária. Mas você deve estar ciente de que sua anuidade atual pode ter encargos de desistência, se você não possuir a anuidade por tempo suficiente. Pode fazer sentido adiar uma troca até que os encargos de desistência baixem ou não existam mais. Além disso, você pode acabar perdendo a garantia de benefício por morte. Continue comigo. Há apenas mais uma verdade que precisamos descobrir. A última e derradeira ilusão é aquela sobre a qual os iniciados estão mais cientes: o mito de que você tem de correr riscos exorbitantes para conseguir grandes retornos. Vamos desmascarar o mito Arthur. Capítulo 2.8 Mito 8. Você precisa correr grandes riscos para obter grandes recompensas. Uma operação de investimento é aquela que, após análise de suas premissas, promete a segurança do principal e um retorno adequado. As operações que não atendem a esses requisitos são especulativas. Benjamin Graham, o investidor inteligente fazendo seu bolo e comendo-o também superficialmente. Parece que os empreendedores têm alta tolerância ao risco. Mas uma das frases mais importantes da minha vida é proteger-se do resultado adverso. Richard Branson, fundador da Virgin. Meu amigo Richard Branson, fundador da Virgin e de suas muitas marcas incríveis, decidiu lançar a Virgin Airways em 1984. No verdadeiro estilo Davi contra Golias, o mestre de marketing sabia que poderia superar mercadologicamente qualquer um, incluindo a gigante concorrente British Airways. Para um forasteiro, parecia uma grande aposta. Mas Richard, como a maioria dos investidores inteligentes, estava mais preocupado em se proteger de um resultado adverso do que em marcar um gol. Assim, em um movimento brilhante, ele comprou seus primeiros 5 aviões, mas conseguiu fechar o negócio de sua vida. Se não desse certo, ele poderia devolver as aeronaves. Uma garantia de devolução do dinheiro. Se falhasse, ele não perderia. Se ganhasse, ganharia muito. O resto é história. Ao contrário do mundo dos negócios, o mundo dos investimentos vai lhe dizer, direta ou mais sutilmente, que, se você quiser ganhar muito, vai ter de assumir um alto risco. Ou, mais assustadoramente, se você quiser liberdade financeira, vai ter de arriscar sua liberdade para chegar lá. Nada poderia estar mais longe da verdade. Se existe um denominador comum entre iniciados bem-sucedidos, é que eles não especulam com suas economias duramente conquistadas, eles estabelecem estratégias. Lembra das 2 principais regras de investimento de Warren Buffett? Regra 1. Não perca dinheiro. Regra 2. Releia a regra 1. Sejam os principais negociadores de fundos de cobertura do mundo, como Ray Dalio e Paul Tudor Jones, ou empresários como o fundador da Salesforce, Mark Benioff, e Richard Branson, da Virgin, sem exceção, esses bilionários iniciados procuram oportunidades que proporcionem risco-recompensa simétrica. Essa é uma maneira extravagante de dizer que a recompensa é drasticamente desproporcional ao risco. Arrisque pouco, faça muito. O melhor exemplo de arriscar muito pouco para fazer muito são os investidores de alta frequência, HFT, na sigla em inglês, que usam as últimas tecnologias, sim, inclusive robôs voadores e torres de micro-ondas mais rápidas do que a velocidade da luz, para economizar um 1.000 de um segundo. Qual você acha que é o seu risco-recompensa ao gerar 70% de todo o volume de negociação no mercado de ações? Vou dar uma pista. A Virtu Financial, uma das maiores empresas de HFT, estava prestes a abrir seu capital, um processo que exige a divulgação de seu modelo de negócios e de sua lucratividade. Nos últimos 5 anos, a Virtu perdeu dinheiro apenas em um dia. Isso mesmo. Um único dia de negociação em milhares de outros. E qual é o seu risco? Investir em computadores mais rápidos, supõe o ponto esfregando uma moeda na outra J. Kyle Bass, meu amigo e guru dos fundos de cobertura, é mais conhecido por transformar um investimento de 30 milhões de dólares em 2 bilhões em apenas 2 anos. A sabedoria convencional diria que ele deve ter corrido um grande risco para obter retornos dessa magnitude. Nem tanto. Kyle fez uma aposta muito calculada contra a bolha imobiliária que estava se expandindo como o garoto Willy Wonka em A Fantástica Fábrica de Chocolate. Ela iria estourar,
mais cedo ou mais tarde. Lembra daqueles dias quando vorazes e pouco qualificados compradores de hipotecas eram convencidos a adquirir tudo o que pudessem? Sem nenhuma entrada nem qualquer prova de que poderiam honrar seu compromisso? Os credores estavam entrando em acordos para conceder empréstimos, sabendo que poderiam embalá-los e vendê-los para investidores que na verdade não chegavam a compreendê-los. Essa bolha era fácil de detectar enquanto você estava olhando de fora para dentro. Mas a genialidade de Kyle, que ele revela em sua entrevista na seção 6, é que ele só arriscou 3 centavos de cada dólar de resultado positivo. Que tal isso? Correr um pequeno risco e colher recompensas gigantes? Quando conversei recentemente com Kyle, ele compartilhou os detalhes de outra oportunidade assimétrica de risco-recompensa que havia encontrado para si e para seus investidores. As condições? Ele tinha uma garantia de 95% de seu investimento, mas, se ou quando a companhia abrisse o capital, os resultados positivos eram ilimitados e ele aguardava retornos maciços. Se tudo desse errado, ele perderia apenas 5%. Kyle, como todos os grandes investidores, assume pequenos riscos para grandes recompensas. Dar tudo de si sem nenhuma proteção contra os resultados adversos é uma receita para o desastre. Kyle, como posso transmitir esse ponto para os meus leitores? Tony, eu vou lhe dizer como foi que ensinei os meus 2 meninos. Nós compramos moedas. O que você disse, Kyle? Talvez o telefone estivesse falhando. Eu poderia jurar que você acabou de dizer que comprou moedas. Você me ouviu bem. Eu estava, literalmente, embaixo do chuveiro um dia e pensei: onde posso obter um retorno sem risco? A maioria dos especialistas nem sonharia com isso. Em sua mente, retorno sem risco é um paradoxo. Iniciados como Kyle pensam diferente do rebanho. E, desafiando a sabedoria convencional, ele sempre procura pequenos investimentos para obter recompensas desproporcionais. O famoso guru de fundos de cobertura, com uma das maiores conquistas do século passado, usou seu suado dinheiro para comprar, dinheiro, 2 milhões de dólares em moedas, o suficiente para encher uma pequena sala. E qual era o problema? Embora o valor de uma moeda flutue, no momento da entrevista Kyle me disse: Tony, o níquel dos Estados Unidos vale cerca de 6,8 cêntimos hoje em seu valor de derretimento. Isso significa que 5 centavos vale, de fato, 6,8 cêntimos, 36% a mais, que seu verdadeiro valor de metal. É insano pensar que vivemos em um mundo em que o governo vai gastar quase 9 centavos no total, incluindo matéria-prima e custos de fabricação, para fazer uma moeda de 5 cêntimos. Alguém está prestando atenção lá em Washington? Claramente, isso não é sustentável, e um dia o Congresso vai acordar e mudar os ingredientes que compõem o níquel. Talvez o próximo seja de estanho ou de aço. Eles fizeram algo idêntico com a moeda de 1 centavo quando o cobre ficou muito caro, no início dos anos 1980. De 1909 a 1982, a moeda de 1 centavo era composta de 95% de cobre. Hoje, é principalmente zinco, com apenas 2,5% de cobre. Hoje, uma daquelas moedinhas mais antigas vale 2 centavos. Não em valor de derretimento, esse é o preço que colecionadores de moeda pagariam. Isso significa 100% a mais do que o seu valor nominal. Se você tivesse investido em moedas de 1 centavo lá atrás, teria dobrado seu dinheiro sem risco, sem sequer precisar ter derretido as tais moedas. Admito que pareceu um artifício no início, mas Kyle estava falando muito sério. Se eu pudesse retirar todo o saldo do meu patrimônio líquido, pressionar um botão e transformá-lo em moedas, faria isso neste exato segundo, ele exclamou. Porque, então, você não precisaria se preocupar com quanto dinheiro eles imprimem. A moeda sempre vai valer uma moeda. E o seu dinheiro valeria 36% a mais, assim como as moedas de 1 centavo, provavelmente, vão valer 100% a mais no futuro, assim que o governo, inevitavelmente, baratear a receita da moeda.